às vezes, na nossa limitação humana, nós só valorizamos as coisas importantes quando nós não as temos mais. É um homem sozinho na sua casa, chorando e se lamentando depois que sua mulher e seus filhos foram embora, porque ele foi um homem mau. É a mulher perdendo o homem da sua vida, porque não soube valorizar aquele homem comum, barrigudinho, carequinha, monótono, mas fiel e de caráter. É o jovem que não dedicava tempo aos seus pais e vê os seus pais indo embora por conta da idade, das contingências da vida. Um dia a morte chega para todos os mais velhos. E aí você pensa: o que eu daria para ter de volta aquilo que eu perdi? As coisas verdadeiramente preciosas são as coisas que estão às vezes à distância de uma topada. Certa vez, o apóstolo Paulo, o homem que melhor traduziu o evangelho de Jesus para os povos não judeus, ele teve que lidar com a religião dos seus dias. É típico do ser humano a busca pela religião. Ainda que hoje em dia muitas pessoas estão abandonando a religião transcendental pelas religiões políticas. Toda crença, toda ideologia é uma religião, ainda que sem Deus. Elas têm todos os elementos de uma religião. Elas têm a sua escatologia, prometem um mundo melhor no final do seu processo político e ideológico. Elas têm doutrinas, elas têm comportamentos padrões, elas têm gestão e controle de comportamento, palavras, ideias, tudo que uma religião qualquer tem. Nós, seres humanos, pela nossa constituição espiritual, porque Deus nos criou com essa fome, com esse vazio, todos nós, de uma certa forma, somos religiosos. E o problema da religião, quando essa religião não é a religião no sentido do evangelho, mas é a religião no sentido pejorativo e primitivo, o problema da religião é que a religião, ela olha para os símbolos e enquanto ignora os significados. É por isso que Jesus sempre lidou com os religiosos, denunciando a sua hipocrisia. Vocês colocam a roupa certa, cantam as músicas certas, frequentam o templo certo, falam as palavras certas, usam o livro sagrado certo, mas não sabem ser compassivos, misericordiosos, amorosos, benignos, pacientes uns com os outros. Então vocês têm toda a dogmática e o simbólico do sagrado, mas vocês não compreenderam a essência e o significado de Deus e da fé. E nós estamos sujeitos a isso. Talvez você esteja aqui hoje porque você cansou de uma religião institucionalizada que está desconectada do seu significado. É quando você tem uma crença e essa crença não corresponde à realidade do seu coração. É quando você observa pessoas falando e professando coisas elevadas, amor, graça, fé, bondade, mas no seu trato diário e comum, elas são perversas. Você olha esse cenário e diz: eu não me encaixo nisso, então eu não quero mais religião. Eu não quero mais uma crença desconectada do significado do coração. E você está correto. E Paulo lidou com isso. Paulo, que era um judeu, fariseu, perseguidor da igreja, teve uma experiência com Cristo, conheceu o Cristo ressurreto, verdadeiro, a pessoa de Jesus, e ele no seu tempo
teve que lidar com pessoas que queriam adaptar a fé em Jesus aos rudimentos anacrônicos e ultrapassados da religião judaica. E ele teve que confrontar esses homens. Uma outra coisa que aconteceu no período de Paulo é que havia um movimento chamado de gnosticismo, que era uma espécie de versão arcaica da nossa atual espiritualidade diluída da modernidade. Essa coisa de que Deus é o universo, Deus são as energias, Deus são as criaturas. E o gnosticismo, ele dizia que toda matéria é má. E ele dizia, por exemplo, que uma forma de você alcançar Deus era você se isolando do mundo material, se tornando uma espécie de apátrida. Uma outra versão do gnosticismo dizia o seguinte: a carne é má, é material, só o espírito é bom. Então você pode entregar a carne a todos os prazeres, a todos os seus desejos, não tem problema, porque o teu espírito vai se conectar com Deus da mesma forma. Eram duas versões do gnosticismo. Uma espécie de versão antiga, primitiva, do que hoje seria aquela espiritualidade, o segredo, sabe? E aí Paulo diz o seguinte, em Colossenses 2 e 3, Paulo diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus, tudo que concerne ao homem em relação a Deus está corporificado para sempre. Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Logos divino. Tudo que você precisa saber sobre Deus está revelado na pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, esse tesouro escondido no campo, ele pode ser o centro da tua vida, pode ser o centro da tua família, pode ser o centro do teu casamento, pode ser o centro dessa vida pequena, derrubada, caída que você tem hoje, mas que quer se levantar. Coloca Jesus no centro, põe Jesus de alicerce, põe Jesus como uma rocha fundante, uma rocha fundamental, o início de um grande edifício que você vai construir a partir desta conferência, a partir desta manhã. Você ouviu as palavras, você recebeu do Espírito, você aprendeu o Evangelho, então agora você diz: eu vou fundar um novo tempo, uma nova vida, eu vou construir um novo prédio sobre essas palavras, sobre essa rocha, porque eu achei o tesouro, eu vendi tudo, eu comprei o campo, eu escolhi o caminho mais difícil, mas é o caminho que me leva a conhecer a divindade incorporada, corporificada, revelada na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou ser amigo de Deus, porque eu vou ser amigo de Jesus. Você já parou para pensar nisso?
que o Deus que criou o universo, as mãos que esculpiram as galáxias, o Criador, está acessível a você, porque um dia Ele foi igual a você, sofreu as mesmas dores, as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, teve as mesmas experiências. Ele suou no calor, Ele tremeu no frio, Ele teve noites mal dormidas pelo cansaço, Ele chorou diante de uma ameaça, Ele experimentou resfriados, dores de barriga, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele chorou ao ver a morte de um amigo, Ele se frustrou vendo a indiferença do povo, Ele foi machucado, ferido, humilhado, cuspido, recebeu o que não merecia, como nós já recebemos muitas vezes. Subiu numa cruz nu, sofreu até o último instante, derramou até a última gota, para ser o teu tesouro, para ser aquele que você vende tudo que tem e compra. E quando você compra, a sua vida perde o valor, porque tudo que tem valor é aquilo que você pode chamar de tesouro. E aí você diz: agora eu tenho Jesus, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha família. Como é que eu faço para servir Jesus? Como é que eu faço para ser fiel a Jesus? Sabe, a religião dos nossos dias, ela quer tornar as pessoas parecidas com Jesus, acusando as pessoas dos seus pecados. E nós somos pecadores, nós pecamos. Não tem ninguém aqui que seja perfeito. Ontem nós fomos jogar bola de manhã, e eu tive essa experiência de passar por um processo de engorda nos últimos dias. Então meu desempenho em campo não foi muito bom. Eu garanto para vocês que eu jogo um pouquinho melhor do que eu joguei ontem. Mas tinha um irmão que ele me deu uma caneta. Ele me deu uma caneta. E na hora que ele me deu uma caneta, eu pensei: se eu não tivesse aqui de convidado, ele ia tomar um carrinho, né? Ia baixar o Rincon, que é o nosso camisa 5 lá no Peixe, né? E eu ia devolver a caneta com um atropelo. 115 quilos, 1,95 m de atropelo. Mas eu lembrei que eu estava aqui em Curitiba, convidado, né? E aí eu falei: é fácil dar uma caneta num cara pesado, né? Eu falei: deixa pra lá, vamos jogar, vamos brincar, né? Então todos nós temos essa tendência ao pecado, né? A ira. Depois eu cumprimentei e falei: ô irmão, poxa, parabéns pela caneta, né? Aí ele foi bonzinho, ele falou: ah, você lembra? Lembro, eu lembro. Eu lembro, hein? Eu vou voltar mais aesthetic e não vou tomar outra caneta ano que vem, tá bom? Mas todos nós somos pecadores, todos nós. E a religião, ela quer lidar com o nosso pecado, nos fazendo nos sentir mal. Ok. É claro que se alguém faz uma coisa ruim para o próximo, tem que se sentir mal. Ok? Mas deixa eu te falar uma coisa.
há uma maneira de você lidar com o seu pecado muito mais eficiente. E eu vou te contar qual é. É um dos segredos do reino de Deus. Você tem que aprender a amar mais Jesus. Porque a questão do pecado, das nossas paixões, a palavra paixão vem do grego patos, que é a mesma raiz da palavra que nós usamos hoje para falar de enfermidade, patologia. O estudo da enfermidade, o estudo das doenças é patologia. Porque patos tanto é paixão quanto é doença. Quem já esteve doente de paixão por alguma coisa? Quem já esteve doente de paixão? Às vezes por uma pessoa, às vezes por um objeto, às vezes por uma viagem. Sim ou não? Porque nós nos apaixonamos. Nós nos apaixonamos por prazeres. Nós nos apaixonamos por sensações. Nós nos apaixonamos por experiências. E sabe qual é o segredo de você curar as paixões? É você aprender a amar mais Jesus do que qualquer outra coisa. Por isso que Jesus disse, olha quanto significado nisso. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro oculto no campo. Ele vai, vende tudo que tem e compra o campo por causa do tesouro. Então o que você precisa fazer nessa manhã é dizer: Jesus, tu és o meu tesouro. Jesus, tu és o meu tesouro. Tu és o meu tesouro. E nessa manhã eu quero decidir que eu vou vender tudo. Vou vender tudo. E vou comprar tudo que eu preciso comprar para ter o meu tesouro. Será que nessa manhã você pode colocar a mão no seu coração nesse momento? Fechar os teus olhos e pensar um pouco na sua vida. Pensa um pouco na sua vida. Quantas coisas importantes na sua vida têm ficado de lado? Você tem se preocupado, tem se chateado, quando que o mais importante está ao alcance da sua mão. Então eu quero que você olhe sua vida, olhe sua família, olhe sua esposa, olhe o seu marido, olhe os seus filhos, seus amigos, sua comunidade de fé, pessoas que investem tempo em você, que se preocupam contigo. Quantas coisas preciosas que às vezes você negligencia porque não está dando valor ao que tem valor, está dando valor ao que não tem valor. Então reconheça isso agora e peça perdão para Deus. E olhe para o seu coração. Se você que está me ouvindo passou aqui, veio nesse cinema aleatoriamente, nunca esperou que num domingo de manhã comum como esse, chuvoso, nesse frio, para mim é frio, e você de repente está tropeçando no ordinário e encontrando um tesouro. Existe uma palavra na Bíblia, que é a palavra profano. Você já deve ter ouvido. Quando alguém pega uma coisa sagrada e faz mau uso dela, as pessoas dizem: fulano profanou tal coisa. Porque a palavra profanar significa tornar aquilo que é santo em algo comum, fazer de algo precioso uma coisa qualquer. E nessa manhã eu quero que você saia daqui com isso cravado no teu coração, que o grande tesouro da sua vida
é Jesus. E se você colocar Jesus nessa posição de grande tesouro, fazer de Jesus a coisa que você ama mais, Jesus vai fazer brilhar novamente todas as coisas importantes que perderam o brilho para você. Eu oro pela restauração das famílias, Senhor. Restauração de casamentos, relacionamentos de pais e filhos, amizades negligenciadas, relacionamentos importantes. Ó Deus, eu oro para que o Senhor renove e restaure nos jovens, ó Deus, os sonhos, as possibilidades de estudo, carreira, família. Ó Deus, faça com que o coração deles enxerguem novamente o brilho daquilo que é verdadeiramente precioso. Ó Deus, que nós não troquemos o brilho do mundo, as coisas do mundo, pelas coisas que têm realmente valor, que são eternas, as vidas, os corações, nossos queridos que realmente importam, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos pelos velhos, aqueles que sentem que a vida passou e que muitas coisas não foram realizadas como eles gostariam. Ó Deus, mas eles encontraram o tesouro oculto no campo. Ensina os nossos velhos a encontrarem e resgatarem o sabor da vida em Jesus e em manifestar Jesus para o próximo. Eu quero orar por você que tem vontade de ligar para um filho, de ligar para um irmão, para um primo, um relacionamento perdido que ficou distante por conta de um desentendimento. Eu quero te dizer, resgate o que verdadeiramente importa. Vença as barreiras do seu orgulho, a resistência do seu ego e faça o que tem que ser feito, haja de maneira correta. Deus é contigo. Hoje você tropeçou num tesouro, e hoje no seu coração eu tenho certeza que Deus te deu força, te dá força hoje para você decidir: eu vou vender tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu vou vender para comprar o que realmente tem valor, aquilo que realmente importa. Olhe para a pessoa do seu lado. Se você está com alguém da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, e diga para ele assim: eu agradeço a Deus pela sua vida. Você é um tesouro. É tipo a dona Florinda, sabe? Eu quero que você dê um grande aplauso a Jesus, porque Ele está aqui e Ele é o nosso tesouro, e Ele tem mais coisas para fazer na sua vida nessa manhã. Fique atento, há mais e mais para Deus te dar nessa manhã. Deus te abençoe.